Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor. Muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez nessa manhã, nesse primeiro dia de semana. Nosso pastor tá viajando, eu não vou nem fazer o que o Judas fez ali, mas ele está lá curtindo sua esposa, com os amigos lá, também faz parte para tirar a pressão, e a gente precisa expressar o Evangelho em todos os momentos. E a gente está aqui na nossa mesa de comunhão para a gente ir continuar meditando naquilo que o Espírito já está falando desde o momento que a gente acordou. Se nós não estivermos distraídos, a gente percebe aquilo que o Espírito tem soprado. Tendo dito isto, nós vamos continuar meditando naquilo que nós já começamos há uns 2 domingos. O nosso tema anual é chamados para conhecer e testemunhar. E a gente está com uma pergunta e uma resposta. E a gente vai falar de uma hoje, uma resposta hoje, uma resposta agora de manhã e outra à noite. Está aqui a pergunta, Diva. O que? É o número 2, mas tem a pergunta está antes do slide 2, do número 2 aí. Achou? Não? É o de semana passada. Tudo bem, a gente vai falando aqui enquanto não está ali. A pergunta é: o que nós conhecemos de Deus Pai lendo Atos dos Apóstolos 1 e 2? Vamos lá repetir comigo? O que nós conhecemos de Deus Pai lendo Atos dos Apóstolos 1 e 2. De novo. O que nós conhecemos de Deus Pai lendo Atos dos Apóstolos 1 e 2. Está aí? Não? É para me ajudar. E o que nós conhecemos meditando no capítulo 1 e no capítulo 2? Muitas coisas a gente tem meditado e a gente tem visto meditando nesses 2 últimos domingos. Mas o que a gente vai começar a meditar agora de manhã nós conhecemos que o Deus Pai mudou de endereço. Logo, somos chamados a testemunhar que nós também mudamos de endereço. Então, vamos repetir comigo? Vou falar e vocês repetem. Nós conhecemos que Deus Pai mudou de endereço. Logo, somos chamados a testemunhar que nós também mudamos de endereço. Mas o que isso tem? O que isso quer dizer? O que é esse mudar de endereço? Se a gente for olhar todo o panorama bíblico e tudo aquilo que a gente tem meditado, que Deus não é Deus sendo Deus. Deus não é Deus como a gente imagina que um Deus é. Quem Deus é? Deus é Pai. E o Pai, para ser um Pai, precisa estar onde? Numa família. E Ele nos escolheu para que possamos ser a expressão dessa família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós somos a expressão dessa trindade. E Jesus vem nos revelar que Ele é Deus Pai. Ele não é somente Deus. Porque Deus pode ser o seu estômago, pode ser o meu estômago. Mas o Deus, o verdadeiro, o único, o trino, aquele que criou todo o universo é o Pai. O nosso Pai. Aquele que nos chamou para ser família com Ele. E aí, por que a gente vem falando sobre... É simples, irmãos, sobre essa frase de mudar de endereço. Porque Deus poderia estar em seu pleno, porque Ele se completa. Então Ele poderia estar nele mesmo e não nos criar. Não fazer a galáxia, não fazer a terra, não fazer as pessoas, os animais, as florestas. Porque Ele mesmo se completa. Ele não depende da gente. Mas quando Ele cria o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, é para que isso pudesse ser expresso. Quem Ele é em nós e na natureza. E por isso que Ele cria o homem.
E por isso que a gente vai meditando desde o início, que Ele sempre quer estar conosco. Por isso Ele escolhe Israel e chama Israel meu primeiro filho. Porque a todo momento, Deus vai se entregando e vai saindo do lugar onde Ele poderia simplesmente estar, e Ele vem e vem viver conosco, e vem partilhar de si para conosco. O homem cai, Adão e Eva caem. E qual é o primeiro ato de Deus logo em seguida da queda? É cuidar do ser humano, porque foi Deus que fez as roupas de Adão e Eva. Porque a roupa que Adão e Eva fizeram era uma roupa de morte. Os irmãos não lembram que era a folha que podia machucar o seu corpo, e Deus faz uma roupa para eles, porque Deus se importa, porque Deus é um pai, e é um pai que muda de endereço. Ele sai daquilo e se expressa em nós. E aí, quando o povo está no Egito, o que Deus faz? Chama Moisés, porque Ele se importa e Ele sai do seu endereço. E o que isso tem implicação na nossa vida? E mais um exemplo que eu quero lembrar os irmãos. O exemplo máximo desse sair desse endereço, Cristo Jesus, porque sai lá de cima, onde a gente aprende no Antigo Testamento, e Ele vai ensinando a Israel essa aproximação. Ele sai lá do Deus longe e traz para perto. Mas se a gente for meditando e for analisando todo o Antigo Testamento, Ele sempre quis estar perto. Mas sempre há um processo. Uma criança a gente fala de um jeito, e quando ela vai amadurecendo, a gente vai colocando mais profundidade, vai explicando as coisas mais profundamente. Então nós já passamos dessa fase, nós já conseguimos compreender que Deus é nosso Pai. E aí Jesus vem para a terra, se esvazia de seu poder e vem se tornar como um igual a nós, para mostrar que nós somos iguais a Ele, conforme a sua semelhança. E aí Ele sai desse lugar. Por que a gente precisa meditar nisso? De que Deus é um Pai que sai do seu endereço, e que nós saímos do nosso endereço, porque essa é a expressão de Deus Pai, do amor dEle. Porque nós saímos de nós mesmos e vamos em direção ao outro, e parece que é sempre repetitivo, sair de nós mesmos, ir para o outro, sair de nós mesmos, ir para o outro. Porque o nosso core, o nosso DNA manchado pelo pecado, sempre quer nos fechar na nossa casa, nas nossas quatro paredes. E Deus sempre nos chama a ir para fora. Por isso que naquele dia não haverá mais templo, haverá sim uma praça, onde nós todos nos encontramos. E por isso nós vamos ler agora Atos 2. Atos capítulo 2. Amém? Misericórdia. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito,
e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Eu quero repetir aqui o 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eu quero trazer essa ênfase no que eles estão ouvindo de Deus, porque se os irmãos repararem aqui, ninguém está falando uma língua só. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, né, nesse primeiro momento. Ninguém aqui está falando da sua própria, uma língua só, né? Todo mundo está falando português, ou todo mundo estava falando hebraico, ou todo mundo estava falando grego, ou todo mundo estava falando mesopotamês, sei lá. Mas é que cada um, conforme a sua língua, estava ouvindo aquilo que eles estavam falando de Deus. E o que isso tem a ver com a questão de mudar de endereço? É que essa é a expressão da unidade do Espírito, em que cada um, na sua pessoalidade, na sua característica de quem você é em Deus, porque nós não somos todos iguais, cada um tem sua característica física, mental, de percepção, mas de virtude, de dom. Mas isso tudo tem um propósito, para que na unidade do Espírito possamos nos completar, porque somos um corpo. E por isso todos ouviam e conseguiam compreender aquilo que eles estavam falando, porque o importante, aquilo que é o suprassumo daquilo que quer dizer o texto, é que todos são família e todos se conhecem. E por isso cada um compreende entre si a sua língua. Porque se nós voltarmos lá em Babilônia, todos falavam a mesma língua. E porque Deus separa, todos falavam a mesma língua, todos tinham até um certo conhecimento, mas ninguém tinha a unidade do Espírito, era simplesmente um interesse. Mas já aqui em Atos, todos poderiam ter uma dificuldade de língua, de compreensão, porque não é só o falar o inglês, só o falar o português, mas é uma mentalidade. Nós aqui em Magé temos uma mentalidade. Eu tenho a oportunidade de conviver com outras pessoas de outros ambientes do Rio, e é outro modo de pensar, e para mim é perceptível. Quem mora em Campo Grande tem uma percepção um pouco diferente, o jeito de falar. Quem mora na Tijuca, eu morei na Tijuca 1 ano e meio, é um jeito de falar, é uma rítmica, é uma dicção, é uma frase, é um dá, é um dê. Se você convive com outras pessoas e começa a perceber o jeito que a pessoa fala, você percebe que cada um tem uma forma, cada casa tem uma forma. Daiane e Indy tem uma forma de pensar e de falar. Mas o que nos une? O que expressa a unidade ali? Não é simplesmente o soprar do Espírito lá. O soprar do Espírito vai expressar o amor do Pai, a unidade do Espírito e os dons em que cada um se conhece e se compreende. Nem sempre se entende, mas se conhece, entende aquilo que o Pai estava falando. Então o que eu quero dizer com isso tudo é que a nossa pessoalidade só tem propósito quando a gente está na unidade, porque cada um se completa. Ninguém é perfeito sozinho, mas somos plenos na unidade. E como que Jesus Cristo vem, muda de endereço, porque nós lembramos o que? Emanuel, Deus conosco. Ele sai de lá e habita em nós. Por isso Paulo vai reforçar várias vezes, para que nos esforcemos na unidade do Espírito pelo vínculo da paz, para que essa unidade possa expressar o corpo que é Cristo. E por isso ele muda de endereço, e por isso esse esforço da gente estar aqui meditando, porque não é que as dificuldades vão acabar. A gente vai ver mais para frente em Atos que as dificuldades começaram
acontecer. Mas o pontapé inicial é essa unidade, em que, mesmo com cada um com uma sua língua diferente, na unidade do Espírito, o partir do pão, a comunhão, as orações, isso nos faz compreendermos uns aos outros e conhecermos uns aos outros. E para reforçar isso que eu estou falando, que eu gostaria que os irmãos abrissem lá, 1 Coríntios 12. Primeiros Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Amém? Misericórdia para Judas ali, que ele está enrolado. Capítulo 12, versículo 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Vamos saltar lá para Efésios 4, só para reforçar mais um pouco sobre isso. Efésios 4, de 1 a 7. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Por que Paulo vai falando? É um só, há um só, e esse rógulos, esse suplículos, há uma só fé, há um só batismo. Por que Paulo vai reforçando isso? Há um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Por que ele vai reforçando isso? Porque a todo momento a gente quer separar as coisas. A gente quer separar, não, se você é presbiteriano, você não é batista. A gente vai se rotulando dentro do nosso próprio corpo. Só que o rim, ele não vai brigar com o pulmão, porque eles se completam. A boca não vai brigar com a orelha, porque elas se completam. A vista não vai brigar com o cabelo, porque elas se completam. Só que nós saímos do nosso endereço, porque a gente sempre quer ficar... Esse nosso endereço somos nós mesmos. As nossas convicções, aquilo que a gente acha que é verdade, aquilo que a gente acha que é o certo, sempre o certo pelo certo. E a gente tem aprendido que o que mais mata é agir pelo direito, porque eu estou certo, você está errado. E aí a gente esquece quem o outro é. Só que o nosso esforço é sempre sair de nós mesmos e ir em direção ao outro, porque nós saímos da queda do pecado, de ficar entre si, para uma casa. E não é a nossa casa, é a casa do nosso Pai. E as regras estão do nosso Pai. E o jeito de se viver é do nosso Pai. Por que nós brigamos sempre em... não quero me relacionar? Se a gente tem esse momento de não quero me relacionar, a gente está brigando com o Pai. Porque Ele estabeleceu que fosse assim. Porque Ele é essa expressão de trindade. Porque senão eu estou negando quem Ele é, se eu não me relaciono. E é uma sutileza que a gente acaba não percebendo. Esses dias a gente foi entregar
entregar um negócio que um irmão aqui esqueceu na igreja. Aí eu pensando, pô, não vou lá não porque eu vou incomodá-lo. Cara, mas eu ia devolver uma coisa que era dele, para ele, e eu estava querendo me resguardar. Como assim? Eu não vou lá bater, irmão, posso ir aí agora? Se ele não pudesse atender agora, ele ia atender outro dia. Mas por que na minha cabeça, no automático, eu não quero incomodá-lo? Mas eu não quero incomodá-lo ou eu não quero que me incomode? Porque se eu vou lá, automaticamente a gente vai ter algum tipo de troca. E aí às vezes eu estou com o meu pensamento, pô, eu tenho que ir em casa resolver isso aqui. Se eu for lá, eu vou ter que conversar, ficar perdendo tempo. Mas aí quando a gente chega lá, quando eu cheguei lá, foi bom pra caramba. Foi bom demais, porque a gente trocou várias ideias e é difícil a gente, eu vou dar o exemplo de Mariana, é difícil eu parar com Mariana e conseguir conversar em 5 minutos. Cara, muito difícil fazer isso. Eu já sei que não vai rolar 5 minutos, vai rolar meia hora, 1 hora, o dia inteiro, a noite toda. Mas porque se a gente não se eu não me movimento em direção ao outro, nunca, se eu nunca estou aqui na igreja, eu nunca vou querer estar, porque isso é natural da nossa carne, da pecaminosidade. Se você nunca está aqui na família, você nunca vai querer estar aqui, porque se você falta um domingo, não vem outro domingo. Por isso que é difícil, irmãos, quando a gente tem algum trabalho que toma muito do nosso tempo, no sentido de estar aqui. E eu sei muito bem disso, porque a gente tem que ficar 24 horas em outro lugar, e trabalho, e você vai se cansando. E a gente teve a experiência de morar no Rio, e a gente ficou meio que um período ali, meio que sem ir na igreja. Acabou que a gente começou a caminhar numa igreja lá perto onde a gente morava, mas quanto mais a gente não ia, mais a gente não quer estar. Quanto mais a gente não se relaciona, mais a gente não quer. E a gente quer sempre voltar para o endereço anterior. E não para o endereço que Deus está mostrando. Porque não se engane, irmãos. Ficar aqui também, cumprindo o protocolo, dificilmente a gente vai perceber o Espírito. Mas quando a gente começa a se movimentar, é que Deus vai falando conosco e vai mostrando as coisas. Porque hoje... eu queria lembrar os irmãos que hoje é domingo de Ramos. E é importante a gente meditar, porque Jesus sai da onde que ele estava e vem ao nosso encontro, nesse movimento. E é nesse movimento, que se os irmãos perceberem no texto bíblico, que ele vai e senta no jumentinho. Só que, se Jesus estava lá no lugar onde ele estava, antes de caminhar para Jerusalém, ele não ia ter o jumentinho, para que cumprir a palavra que foi dita antes. Então, só que para ele cumprir essa palavra que foi dita antes no Antigo Testamento, que o Salvador chegaria no jumentinho e o povo gritaria Hosana, ele teve que se movimentar em direção a nós. E a gente precisa ir meditando nisso. Lembra, eu não vou abrir o texto, mas lembra, Jesus sai do seu lugar e vai para Jerusalém cumprir a palavra. Nesse movimento, Deus dá o quê? Os recursos. Porque ele fala para os discípulos, olha, vai lá buscar o jumentinho e a jumentinha. E o interessante é que o jumento e a jumenta não é uma coisa escassa naquela época, lá naquele lugar. É uma coisa comum. A ferramenta que Deus dá para Jesus era uma coisa comum. Não era uma coisa extraordinária, não era um cavalo garanhão de corrida. Se a gente trouxer para os nossos dias, não era uma Ferrari de 1000 cavalos, ou uma Lamborghini, mas era um Gol, era uma Brasília, vamos botar uma bicicleta talvez, que é mais comum entre nós aqui, uma bicicleta. E não é aquela bicicleta top de linha de 20 mil reais, não. É aquela Monarch, aquela Poti. Só que muitas vezes a gente está focado na ferramenta que Deus pode dar sem a gente se movimentar. Agora, como que ele vai fazer esse tipo de coisa? A gente só vai saber se a gente se movimentar.
E Jesus vem e cumpre aquilo que foi dito, predito, porque ele se movimenta e ele sai de si e vem nos encontrar. E a gente só vai perceber plenamente o Espírito de Deus, aquilo que Deus planejou para nós, quando a gente vai se movimentar em direção para um onde e para um quem. Porque o como a gente sabe que já está preparado. Só para acrescentar o que você está falando, se a gente for lá para Gênesis 3:8, os irmãos podem abrir aí. Gênesis 3:8. 8. Para a gente perceber o movimento do Pai, desde o início. Isso que o Felipe está falando, o Pai já vem nos falando desde o início. E aí lá em Gênesis 3:8, que Adão e Eva já comeram o que não devia. Lembram disso, né? Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então Deus tinha o hábito de passar pelo jardim para conversar com seus filhos, né? E nesse dia eles já tinham comido e eles se esconderam. Mas aí você percebe que Deus não perguntou o que vocês fizeram. Qual foi a pergunta de Deus? Onde vocês estão? Deus está falando de uma condição dessa relação entre pai e filhos. Não está falando de causa e efeito, não está falando do pecado. Deus está perguntando onde vocês estão na relação da família. Onde vocês se esconderam? O que vocês fizeram de tão grave que colocou você, Adão e Eva, fora da minha relação? Quem são vocês para se retirar dessa relação que eu criei? Porque o jardim era isso. É essa relação de pai e filhos. E aí a gente vai andando, aí vem o povo que é liberto. Lembram disso? A gente está seguindo a história. Aí lá em Êxodo 25... Êxodo 25:8. Amém? E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então, um movimento todo de Deus Pai é o encontro com seus filhos. Percebem? No jardim, aqui, após anos e anos, o povo lá escravizado no Egito, lembram disso? Tudo isso aqui já aconteceu. E aí o Pai fala para que eles façam um tabernáculo. Amém, irmãos? Seguindo, vamos lá agora em 1 Reis 6:7. Amém? 1 Reis 6:7. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Como que foi construído um templo sem usar ferramentas? Mas o que o Pai está nos falando? Não é o que você sabe fazer. Não são o que vocês podem fazer. É o que eu já deixei pronto. O que o Pai está nos convocando aqui, convocando o povo? Venham para perto do Pai. Venham para a família. O templo não é um lugar onde você vai para deixar suas expectativas. O templo é um lugar de relação.
entre pai e filhos, entre irmãos. E interessante que me faz lembrar quem são as pedras vivas. Entende, irmãos? Como que esse templo de Salomão foi construído sem usar ferramentas? Você consegue perceber e imaginar isso? Então, lá no jardim, lá em Êxodo, no jardim, lá em Gênesis, um jardim, lá em Êxodo, um tabernáculo, lá em Reis, um templo. Tudo o Pai está falando. Eu chamei vocês para uma relação. Eu chamei vocês para juntos da mesa comermos junto em família. O Pai está falando uma coisa só. E aí, lá em Isaías, o profeta fala, o Felipe até comentou, Isaías 7,14. O Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Ele está falando a mesma coisa. Agora o Pai está falando através de seu filho. Entende, irmãos? E aí ele continuou o movimento dele, em busca de seus filhos, em busca da família, de sua família. E aí a gente vai lá em Atos 2, que é o que a gente está estudando hoje, meditando hoje. O que Atos 1 Jesus falou para os apóstolos fazerem? Aguardar o que aconteceria? Desceria o Espírito Santo. Eles fizeram lá, tiraram a sorte, escolheram Matias, lembram disso? Mas o Jesus falou para que eles aguardassem que desceria. E aí, em Atos 2, o que acontece? O Espírito Santo desce. Então, aí a gente percebe todo o movimento do Pai. O que o Pai está falando? Eu estou entre vocês, mas agora eu estou em vocês. Agora vocês receberam o meu Espírito. Então, esse endereço que o Pai mudou, nós mudamos também. Não é mais um Deus Pai lá. É um Deus Pai aonde? Aqui. Não é mais um Deus Pai fora. Como a gente, às vezes, percebe em Gênesis, percebe lá na construção do templo. Agora é um Deus Pai aonde? Dentro. O tempo todo, o Pai está nos convocando e nos movimentando para um lugar de encontro. Porque o encontro, na verdade, é você, irmão. Não é o que eu faço, não é o que você faz. Não é sobre você, não é sobre mim, a gente já falou várias vezes. É sobre quem o Pai nos fez para ser. E Ele já fez e Ele já disse. Então, todo encontro que eu promovo é com consciência de quem eu sou, de onde eu vim. Se você prestar atenção, Jesus o tempo todo fala do reino dos céus. Do reino dos céus. Ele fala no reino no céu. Vocês repararam isso? Não é um reino no lugar. É um reino que desceu. Você veio de onde? Se você e eu estamos em Cristo, nós viemos do mesmo lugar que Ele. De onde nós viemos, irmãos? Do alto dos céus. Então, o que aconteceu com o pessoal lá na Babilônia, lá na Babel? O esforço deles era o contrário. Por que eles estavam falando a mesma língua e Deus ficou bem chateado com o que viu? Porque o esforço deles era de subida. Mas o que Deus já tinha feito? Descido. O tempo todo o Pai está falando, descem porque eu desci. Não se esforcem para subir. Céu é um lugar de origem. Não é um lugar que você e eu temos que nos esforçar para chegar. A gente vai voltar para lá. Mas eu e você já temos a consciência que a nossa origem é lá.
Por isso nós nos empenhamos para descer o máximo possível, porque Jesus fez isso. Amém, irmãos? Não é mais um Deus lá, é um Deus aqui. Não é mais um Deus fora, um pai fora, é um pai dentro. E aí ele pega e te coloca lá no meio dos outros irmãos. Quem é agora a manifestação do pai? Tu, eu. Como fala com o Manuel, tu, Tatu. É você. Na sua casa, é você. No seu trabalho. É o reino do céu chegando lá na creche. É o reino do céu chegando lá em casa. É o reino do céu chegando lá na padaria. É o reino do céu chegando no mercado. Então, onde nós vamos, nós carregamos, porque é a essência de todo filho de Deus que nasceu de novo. A gente desce, porque a gente tem uma missão. E a missão da igreja não é se esforçar para voltar, para chegar. A gente não tem que perder tempo mais com isso. A gente já foi liberto disso. A nossa consciência agora está íntegra, porque a gente desceu com Ele. E o reino de Deus já foi inaugurado. Em quem? Em Cristo. A gente faz tudo, a gente vive porque a gente viu Ele. A gente testemunhou em quem? Nele. Ele é a nossa referência. Ele largou tudo. Ele largou o poder que ele tinha. Ele largou tudo por quem? Para nos ensinar a fazer o mesmo. Desçam o mais baixo que puder, porque é lá que os seus irmãos estão. É lá que os filhos que eu quero me encontrar estão. E quem é que vai encontrar agora com esses irmãos? A igreja, nos seus mais diversos lugares que o Pai tem levado. Amém, irmãos? E por isso que a gente vai perceber que fala, envia-me a mim. A quem eu enviarei? A quem eu enviarei? E aí a gente vai voltar para o texto aqui no Atos 2 e no 1. Por que Deus manda primeiro esperar para receber do Espírito, certo? Mas qual é a ordem seguida? O que Jesus estava falando ali? Para que vocês pudessem reconciliar os irmãos até os confins da terra. Nosso papel é reconciliar os irmãos. Então nós não podemos ficar presos dentro dessas 4 paredes aqui esperando uma boa vida. Então eu adoro o Senhor no meu quarto aqui, olhando para o alto, olhando para o alto, olhando para o alto. Por isso que os anjos falam, ei, por que vocês estão olhando para o alto? Por que vocês ainda estão olhando para o Jesus ascendendo? Se a ordem foi para que vocês fossem para as nações, mas qual tipo de nação? Todas. A nação do seu trabalho, a nação da sua casa, a nação da sua escola. Porque não cabe, irmãos, a gente ficar aqui olhando sempre para os mesmos rostos. Simplesmente, a nossa missão não é essa. É que em nutrindo, a gente vai nutrir o outro. E o outro não é o Daiane que está 20 anos na igreja só. A gente vai se nutrindo para nutrir quem não tem nada. E quem não tem nada? Aqueles que estão fora da mesa. Porque o Zé Felipe falando sobre isso, me veio aqui no coração, né? Quando a gente lembra lá do nascimento de Jesus, Jesus não nasceu à toa naquele coxo. Ele não nasceu à toa naquele coxo. Não faltou lugar para Jesus nascer à toa. Maria e José, na hora do parto, e como mulher a gente imagina muito mais fácil, né? Essa hora do parto, as contrações, eles não saíram batendo de porta em porta, ele foi negado lugar porque estava cheio, à toa. É porque Jesus é esse alimento. E esse Cristo em nós é esse alimento. Porque quando a gente fala de Adão, esse homem que saiu da vida para o túmulo, esse Adão caído, a gente lembra que quando eles pecaram, passaram a se esconder um dos outros.
Porque antes, lá em Gênesis 2:25, perdão, vai dizer que eles estavam nus. Eles estavam nus, e isso não foi colocado lá à toa. A nudez do nosso irmão é uma alma desnudada diante de nós. Adão e Eva eram uma relação. Quando Deus faz Adão cair em sono profundo, ele tira de Adão Eva. Está lá na costelinha. Ele não formou do outro pó de tudo. Ele tira dali para representar para nós essa relação. Quando Deus faz o homem, ele diz: façamos. Esse Deus Pai que habita em nós diz: façamos o homem. Uma relação está fazendo. Quando a gente pecou, a gente passou a ver o nosso irmão pelado e sentir vergonha uns dos outros. E aí o que eles fazem? Se escondem com o quê? Qual é a folha que eles fazem aventais? De figueira, queimando o seu próprio corpo. Por isso que quando a gente fala de comunhão, de unidade, Deus vai trazendo para a gente lembrar que nós somos um só corpo. A mão não sobrevive sem os dedos. Nós passamos a nos amputar. Há um DNA almático em nós, de que Deus Pai, com o seu Espírito Santo, veio habitar em nós, saiu de lá, está entre nós. Quando Daiane leu lá 1 Samuel, Salomão construindo o templo do Senhor, há uma promessa logo nos versículos seguintes, de que se ele perseverasse nos mandamentos, se mantivesse nos estatutos, o Senhor habitaria no meio da geração, porque ele quer ser essa habitação em nós. E é o Pai. Irmãos, quando nasce um filho, um segundo filho, quem é que apresenta para o irmão esse filho? E diz assim: toma aqui, este é o seu irmão. Quem é? É o Pai. Este é o seu irmão. E aí quando a gente volta em Gênesis, a origem de todas as coisas, a gente lembra que o Senhor pergunta a Caim: aonde está o seu? Não foi o que você fez com ele. É aonde está o seu irmão. Aonde é que ele está? Porque Caim, não vendo o irmão, assassina ele. Caim, não vendo-se um com seu irmão, mata ele. Amputa sua própria alma. Toda briga com o meu irmão é uma briga com o próprio Deus, é uma briga com o Pai, porque Deus nos fez para sermos um. Ele escolheu habitar em nós. Lembram lá da analogia, tendo, pois, esse tesouro em vasos de barro, para que a honra não seja nossa, mas seja dele. E aí a gente vai vendo várias passagens na Bíblia de que a gente deve transbordar. E aí quando Jesus morre, leva cativo o cativeiro e desce. Ele desce nas profundezas e toma a chave. Ele toma a chave, irmãos. A chave que nos prendia no jugo de uma relação quebrada. Ele rasga o véu. Agora você não precisa mais apresentar um sacrifício para me conhecer. O que significa misericórdia quero e não sacrifício?
O que significa, irmãos, apresentai-vos vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. Esse é o culto da intenção de alma. É um sacrifício em favor da relação. Se Jesus não tivesse morrido, sacrificando-se na cruz, não como quem foi vitimado. Jesus não foi vitimizado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tendo tudo para se livrar, decidiu subir e se entregar, cometendo sacrifício em favor do amor, para que nós fôssemos comprados com sangue e assim fôssemos conhecidos o quê? Como que a gente foi conhecido? Como filhos de Deus. Todo sacrifício que nós cometemos é para que nós olhemos os nossos irmãos como filhos de quem? De Deus. Lá na sua casa você ensina um filho de Deus. Lá na sua escola, enquanto você ministra uma aula, você ensina um filho de Deus. Enquanto você vai tomar um café com uma amiga, cuidar do marido da sua amiga que está na sua casa, você cuida de um filho de Deus. Você é esse lugar que Deus habita, saindo de lá e vindo habitar aqui. Ele é o lugar. Ele é a nossa terra prometida. Ele é a nossa terra santa. E como é que esse povo da terra santa vive? Porque ele poderia vir, irmãos, como o pastor já fez a analogia, botando os capeta correndo, com chicote, chicoteando e falando, o inferno é ruim, vamos lá. E aí todo mundo se salvava. Mas qual é a consciência de família que se formaria através disso? Nenhuma família subsiste através do medo. Toda família subsiste através do amor e do sacrifício de um pai que saiu de lá. Não quer mais holocausto. Quer misericórdia. Quer os olhos no irmão. Quer alma desnudada. Que é gente que não se contenta em vir domingo para a igreja e olhar a nuca do seu irmão no banco. Mas que vai para segunda-feira perguntando a ele quem? Senhor, quem eu vou abençoar? Senhor, quem o Senhor vai me enviar? Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Até os confins da terra. Quem, Senhor? Na terça-feira eu vou multiplicar da sua graça. Porque eu vi que o Senhor fez morada em mim. E é a misericórdia que o Senhor quer. Porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Não tem mais cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Todo sacrifício em prol da relação precisa ser feito. É um sacrifício, irmãos, estar aqui domingo de manhã. Chuvoso. As crianças remelenta, melequenta, reclamona, dormindo, com fome. Os idosos aí com artrite, artrose, uma dor na canela, um no braço. O cara tem meio pulmão, meu filho tem meio rim. E é assim, irmãos. É o sacrifício, irmãos, pela comunhão. E na segunda-feira é o sacrifício pela comunhão, porque a gente revela um povo que Deus saiu de lá. Nós não precisamos estar nas quatro paredes. Te louvo, te adoro, mas eu não olho aqui. É um Deus que diz, baixa teus olhos, porque eu desci nas profundezas e tomei a chave. É um povo que tem autoridade, como os apóstolos, que iam nas sinagogas, correndo risco de morte.
E com essa autoridade declaravam que havia um só Deus. Não era Vênus, não era Atenas, era um só Deus. Que fez enxergar gentil, judeu, galileu, samaritano como um só povo diante do Senhor. E que vai aos confins da terra, irmãos. Esse Deus lá, com toda a sua autoridade e poder, decidiu aqui nos entregar virtude e derramar sobre nós o Espírito Santo, para que nós pudéssemos ver no outro família, esquecer as nossas casas. Meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai, a minha vontade. Para a gente viver essa relação, essa comunhão, cometendo sacrifício, apresentando os nossos corpos como culto racional, para derramar, para desaguar na vida dos nossos irmãos. Isso não é fácil. E não é pela carne, mas é pelo Espírito Santo que já foi derramado em nós. Irmãos, para a gente caminhar para o final, eu queria propor um desafio agora. E a gente vai orar ao Senhor. Diante disso tudo que a gente meditou aqui, e a nossa oração, o desafio é: Senhor, meu Pai, onde e para quem? Porque esse onde, esse quem não vai ser de conforto, mas vai estremecer as nossas estruturas, a nossa casa, as nossas quatro paredes. Mas se você está conhecendo o Senhor e está se deixando pelo Espírito Santo, eu desafio a você a fazer essa oração comigo hoje, nessa manhã. Amém? Então você pode curvar sua cabeça e logo após a gente vai encerrar. Pai, obrigado por essa porção daquilo de quem o Senhor é e da Tua palavra que o Senhor tem derramado nos nossos corações. Diante de tudo que o Senhor vem nos ensinando, diante da história, diante da criação, nós viemos aqui, Pai, como PIB do Vale, como essa família localizada aqui, pedir ao Senhor que o Senhor nos mostre, Pai, um onde e um quem que o Senhor quer que nos entregamos por completo, aonde nós vamos levar salvação com a reconciliação e mostrando que todos nós temos paz com o Senhor pelo Teu sangue, o sangue do Cordeiro. E nós estamos aqui, Pai, com o coração dobrado, a mente dobrada, pedindo para que sejamos e estejamos com corações e os ouvidos sensíveis ao Teu Espírito e que possamos estar sujeitos ao Senhor. Nos envia, Pai, nos faça movimentar, abale as nossas estruturas, a nossa casa, para que possamos nos movimentar no endereço que o Senhor quer que nós estejamos. Nos mostre onde, o quem, e que tenhamos a paz de saber que o Senhor está conosco e que o Senhor nos completa. Por isso nós não nos preocupamos com o como, não nos preocupamos com as circunstâncias. Então nós te pedimos, nosso Pai, nosso amado, que o Senhor nos revele, nos conduza ao centro da Tua vontade e não nos deixe nos desviar, Pai, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos estar sensíveis a Ti. E nós nos colocamos, ó Pai, à disposição do Senhor, porque nós somos do Senhor, nós não nos pertencemos. E nós queremos conhecer e testemunhar isso. Nós não queremos reter nada, nem segurar nada, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Teu Santo Filho e nosso irmão. Amém e amém.